Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Capítulo 19, versículo 13. Apocalipse 19, 13. Já começamos entendendo algo muito importante. Apocalipse não trata de calamidades, certo? O significado de Apocalipse é revelação. Então, o livro de Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo para a igreja. Vamos ler juntos, então, esse versículo? Apocalipse 19, 13. Juntos. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Os irmãos podem se sentar. Bem, esse texto, ele... Qual João? João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um discípulo do Senhor Jesus. João, então, ele descreve, ele tem a revelação, exilado na ilha, numa ilha chamada Patmos. Ele tinha sido exilado por conta da palavra de Deus. E ali, naquela condição, ele então tem a revelação. Nesse momento, alguém fala para ele o nome do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Os irmãos percebam que por que não falaram para João? O nome dele é Jesus. Porque afinal de contas, Jesus foi aquele que João tinha conhecido enquanto ele andava durante o ministério do Senhor Jesus. João conheceu o Jesus que foi profetizado lá pelo profeta Isaías. Quando o profeta diz assim: e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, e não fizemos dele caso algum. Era como a raiz de uma terra seca. Mas João, ele não vê esse Jesus que andou com ele durante o seu ministério. Na ilha de Patmos, João tem a revelação de Jesus glorificado. E alguém vira para ele e fala: estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Em algumas traduções, ou na tradução no original da palavra, salpicada de sangue, tingida de sangue. Ou só? Tingida de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quando nós observamos o mesmo profeta Isaías, lá no capítulo 12, versículo 3, se os irmãos quiserem consultar aí, a Bíblia fala assim: e vós, isso o profeta Isaías falando acerca do Senhor Jesus, e vós com a alegria tirareis águas das fontes da salvação. Essa palavra salvação, no original, é Yeshua. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, quando o anjo vai avisar José de que o menino que estava sendo gerado por Maria, estava sendo gerado pelo Espírito Santo, ele diz: não temos de receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o seu nome será Yeshua, será salvação. Então, quando o profeta Isaías fala a palavra salvação, ele fala acerca do Senhor Jesus, que veio. Jesus significa salvação. O Senhor Jesus é aquele que veio para salvar o pecador. Ele veio para nos salvar.
O Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aqui na terra, durante o seu ministério, o Senhor Jesus é salvação. O nome dele é salvação. Na eternidade, o nome dele é a palavra. Mas por que na eternidade o nome dele é a palavra de Deus? O mesmo João, da ilha de Patmos, quando ele escreve o Evangelho de João, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, na eternidade, o Senhor Jesus, o nome dele é a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele é antes da obra criadora. E ele veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que ele aqui cumprisse no nosso meio a obra redentora. Então, o Senhor, antes de tudo, o Senhor era. O Senhor é o nosso Salvador. Ele veio para cumprir com a obra redentora. Quando o Senhor Jesus está na cruz do Calvário, ele diz: tudo está consumado. Ali ele cumpriu todo o projeto de salvação estabelecido na eternidade. E agora, na eternidade, nós percebemos que essa palavra, a palavra do Logos de Deus, é para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra, ela veio de Deus. É muito interessante também no capítulo 55, versículo 11 de Isaías, o profeta falando desta mesma palavra, falando profeticamente do Senhor Jesus, ele diz assim: assim há de ser a palavra que sair da minha boca. Quem é que estava falando ali? Era Deus, o Pai. Em toda a palavra nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós não vemos no Velho Testamento, nós não vemos na letra, mas pela revelação do Espírito Santo nós enxergamos a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a palavra. Nós percebemos, por exemplo, que Deus, o Pai, diz: assim há de ser a palavra que saiu da minha boca. Ele estava falando de quem? Ele estava falando de Jesus. A palavra, o Verbo, ela não voltará para mim vazia, porque o Senhor Jesus, ele veio, ele se fez homem, habitou entre os homens, exerceu o seu ministério, morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, está à destra do Pai. Aí nós podemos dizer assim: mas o Senhor subiu, mas só ele subiu. Até aqui um parênteses que nós precisamos fazer. Abrir aqui. Quantas ressurreições já houve, irmãos? Vamos parar para pensar nisso? Uma. O único que ressuscitou foi o Senhor Jesus. Os outros reviveram. Quando você vê Lázaro estava lá no sepulcro. Lázaro, sai para fora. Já tinha 4 dias. É uma palavra do Senhor: sai para fora. Lázaro reviveu. Depois Lázaro morreu de novo. Né? Os outros, lá no Velho Testamento, lá tinha um moabita lá que foi enterrar ele. Quando ele caiu, encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Morreu. Mas o único que ressuscitou está vivo para todos sempre. É o Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala aqui: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ressurreição ainda vai acontecer na igreja. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E a igreja, nós os que estivermos aqui, seremos transformados para nos encontrar com o Senhor Messias. Apenas um parênteses. Então nós entendemos que essa palavra que estava na eternidade, assim há de ser a palavra que saiu da minha boca, aconteceu. O Senhor, ele se fez homem, né?
mas a palavra não vai ficar vazia. Ela vai levar a igreja vai subir e nós vamos morar para sempre com o Senhor na eternidade. Né? Então, em toda a palavra nós vemos a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em quantas partes nós podemos dividir a Bíblia? Quantas? 3, né? 3 partes. Nós podemos entender a palavra no período que a gente chama de Velho Testamento, em que houve uma ênfase maior do Pai, Deus o Pai falando com o homem. Nós percebemos no período do ministério do Senhor Jesus uma ênfase do Senhor Jesus, o Filho, falando. E hoje, após a ressurreição do Senhor Jesus e após o Pentecostes, nós percebemos o período, nós vivemos o período da igreja onde o Espírito Santo foi falado a todo instante com aqueles que são fiéis. Então nós percebemos que o Velho Testamento durou até o livro de Malaquias? Não. O Velho Testamento, qual foi o último profeta do Velho Testamento? João Batista. Nós encontramos essa evidência já nos Evangelhos. Então a lei e os profetas duraram até João Batista. E só para nós entendermos que a nossa Bíblia não é dividida em 2 partes: Velho Testamento, que vai até Malaquias, e Novo Testamento. Não. Nós podemos entender a palavra, essa divisão, né, em 3 partes. E nós entendemos que em toda a Bíblia houve a inspiração do Espírito Santo de Deus. Se nós observarmos a palavra, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 escritores. 40 escritores. Mas quantos autores? Um autor. E a maravilha é que nós temos escritores que eram. Amós era boiadeiro, né? Nós temos reis, nós temos médicos, nós temos publicanos, nós temos homens de todas as classes sociais, homens que eram pescadores, homens que eram intelectuais, mas todos eles mantêm o mesmo estilo, se podemos dizer assim, porque quem inspirou a palavra foi o Espírito Santo do Senhor. Então a Bíblia ela tem vários escritores, mas um só autor. O autor é o Espírito Santo que inspirou a palavra. E esse autor, o Espírito Santo que inspirou a palavra, é ele quem revela a palavra. É muito complicado nós queremos entender o projeto de salvação do Senhor pela razão. Porque a razão do homem ela é falha. A verdade humana ela é parcial. A verdade científica é parcial. Até na ciência, uma verdade só é verdade até que você tenha outra teoria que suplante essa verdade. Aí ela deixa de ser verdade. A verdade humana é parcial, a razão é parcial, mas a revelação do Senhor Jesus é plena, é absoluta. O Senhor Jesus é o único que pode, através do seu Espírito Santo, revelar a palavra que foi inspirada por Ele mesmo. O objetivo da palavra é a salvação do homem. Em toda a Bíblia nós vemos a evidência da salvação. Deus querendo salvar o homem. A Bíblia não tem outro propósito que não seja a salvação. E ela precisa ser entendida pela revelação do Espírito Santo. Pode passar. Quando nós entendemos a palavra pela razão, e a Bíblia fala que nenhuma escritura é de particular interpretação. Nós vemos às vezes alguns viés religiosos dentro do próprio cristianismo. E é aí que a gente distingue cristianismo de evangelho. Você quer entender cristianismo, você pode entender o meu e entender o meu. Eu acho que esses dias
estava ouvindo uma aula, né, uma palestra de um filósofo, eu achei muito interessante. Falando muito, ele estava no meio evangélico, e ele no meio de vários filósofos, num espaço que é destinado, é quase uma areópago, né, antigo, dentro da USP, em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Esse filósofo estava ali falando sobre Deus, falando sobre a coisificação da fé, o materialismo da fé. Eu achei interessante, eu pensei, está interessante o que ele está falando. Vou procurar saber quem é essa pessoa. Né? E aí, quando eu fui investigar, tinha uma palestra lá, um sermão dele, dizendo o seguinte: a Bíblia deve ser atualizada. A Bíblia está desatualizada. Eu fiquei chocado com aquilo, mas ele estava falando tão bonito. Ainda há pouco eu estava ouvindo ele falar direitinho. Não, a Bíblia tem que ser inclusiva. Os irmãos observem as expressões, tá? Então as pessoas confundem. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Inde como estáis. Mas a palavra não fala para você permanecer como você está, não. O Senhor, ele quer salvar a todos. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E esse homem, então, ele estava defendendo que a Bíblia deveria ser reescrita, porque ela está desatualizada. Filosofia, razão. A razão leva à morte. Por quê? Porque Paulo, quando explica para a igreja de Coríntios, ele diz: a letra mata. Por que a letra mata? Porque não pode dar vida. A letra mata porque não pode dar vida. O que tem vida é a palavra vestida com as vestes salpicadas de sangue. Mas o que significa isso? Significa que a palavra ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Se a igreja é o corpo de Cristo, o sangue que mantém o corpo vivo é o Espírito Santo, que nos mantém vivos espiritualmente na presença do Senhor. Então, por isso que a letra mata, a razão, o entendimento da palavra, de acordo com os argumentos da letra, mata. Mas o Espírito vivifica. E é por isso que nós buscamos não a palavra da vida. A palavra da vida está aqui, ó. Se você quiser, pastor, eu quero fazer um estudo arqueológico da religiosidade humana em todos os tempos. Onde você encontra? A fonte, a palavra da vida. Eu quero fazer um estudo sobre moral e ética. Eu quero fazer um estudo sobre filosofia. Eu quero estudar história da Bíblia, palavra da vida. Mas o que nós estamos trazendo aqui para os irmãos é que Deus ele quer plantar no nosso coração a semente e colocar em nosso coração a certeza de que nós podemos alcançar além da letra. E além da letra é a palavra viva. A palavra viva é a palavra com as vestes salpicadas de sangue. O Espírito Santo revelando a palavra. O Evangelho alcança o homem porque o Espírito Santo revela os mistérios que estão na palavra. Quando nós observamos, por exemplo, nesse gráfico, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo ele é cronológico. O nosso tempo ele conta quando você e eu nascemos, disparou um cronômetro. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Por exemplo, eu fiz 50 anos nesses dias. Vamos supor que eu tenha aí um prazo de 100 anos, vai. 100 anos. Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer furar a fila, né? 100 anos. Falta quanto para mim?
tempo cronológico, o tempo cronos é cronológico, é do relógio. Né? Esse tempo ele conta para onde? Conta para a morte. É o cronômetro que foi disparado, né, quando você nasce. Porém, o Senhor ele quer nos alcançar. O Evangelho, a palavra viva, é a palavra que veio da eternidade, assim a dizer a palavra que saiu da minha boca. A palavra saiu de qual tempo? Do Kairos. O Kairos é a eternidade. Enquanto nós nos movimentamos no espaço, Deus se movimenta no tempo. O dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã, para Deus não faz a menor diferença. O Senhor está vendo neste momento o Éden, o arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus, ele vive no tempo em que de eternidade a eternidade ele é Deus. E é nesse tempo é que vem a palavra viva, a palavra que só o Espírito Santo revela. O Espírito Santo que conhece as profundezas de Deus e conhece o seu coração e o meu coração. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe aquilo que nós precisamos alcançar, que a nossa vida precisa ser fortalecida no Senhor. Então é nesse tempo, é através da revelação, é que o tempo de Deus se revela no tempo do homem. A palavra, ela cumprirá tudo aquilo para o que ela foi enviada. É o que Isaías fala lá no seu capítulo 55, verso 11. Pode passar. A Bíblia fala também, a palavra nos dá o exemplo da casa edificada sobre a rocha. Talvez os irmãos aqui todos conheçam, né? É um texto que nós ensinamos muito para as crianças. E é interessante que o Senhor deu uma visão mostrando exatamente a necessidade de uma irmã que veio, mas ela está aqui pensando no seu esposo ficou lá em casa. E ela está agora, irmã, não sei quem é, mas Deus vai edificar a sua vida, a sua família sobre a rocha. A rocha é Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a Bíblia fala que a casa edificada, o homem sábio edificou a casa sobre a rocha. E veio a chuva, sopraram ventos, veio a enxurrada e a casa não caiu. Mas o insensato edificou a casa sobre a areia. Os geólogos dizem que a areia é rocha. A areia é fragmento de rocha. Então eu posso simplesmente fragmentar a Bíblia. E dentro de um fragmento da Bíblia, a palavra viva, é para nós a rocha onde nós podemos edificar a nossa vida espiritual. Mas eu posso simplesmente fazer recortes. Deus amou o mundo de tal maneira, maravilha, vou edificar minha vida aqui. Fragmento de rocha. E se Deus quiser falar contigo, pesado foste na balança e achava em falta. Aí as pessoas às vezes não querem. Quando você vai achar em falta, então se você corrigir, você não me corrige. A Bíblia, como a rocha, é aquela situação em que a igreja se encontra, em que pode vir chuva. O que são as chuvas? São essas atrocidades que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor, na sociedade que nós vivemos. É aquilo que vem e você não tem como segurar. Os ventos, falam dos ventos de doutrina. Nós precisamos ser uma igreja fortalecida nas doutrinas reveladas pelo Espírito Santo. A enxurrada é aquilo que vem sorrateiramente, é aquilo que vem por baixo, vem minando a sua vida espiritual. E aí você não entende por que você perdeu os dons espirituais, você perde a vontade de orar, você não consegue mais entender os projetos do Senhor na sua vida, porque falta a leitura da palavra. O homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. O fragmento de rocha fala exatamente desse cristianismo que ele está. Um cristianismo que materializou a fé. Um cristianismo que tenta
materializar aquilo que é espiritual. Agora, a rocha é o lugar da igreja fiel edificar a sua vida. A rocha é o lugar do prudente edificar a sua vida. E o convite do Senhor para nós neste dia é que possamos sair daqui com a nossa vida edificada sobre o Senhor Jesus, sobre os fundamentos da palavra do Senhor Jesus. Pode passar? Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Quando você ouvir, há um versículo bíblico que diz assim: há muitas vozes no mundo, e nenhuma é sem sentido. Mas tem uma voz que você precisa ouvir. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Quando alguém vier para você, no meio do Areópago, no meio da USP, falar de filosofia, vou tentar mostrar para os filósofos aqui o que é Deus. Aí você começa a achar bonitinho, clame ao Senhor. Estou contando aqui uma experiência que eu tive essa semana. Clame ao Senhor e vai buscar discernimento, porque aquele que vem de cima, o Espírito Santo, ele é sobre a sua vida. Tens a unção do Santo, e não necessitais que alguém vos ensine. Essa é a palavra. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, mas aquele que vem da terra fala da terra. A Bíblia na letra, ela fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Pode passar? Aqui eu tinha colocado esse texto, todo mundo conhece, né? Fácil, né? Lembra dele? Pedro, em certo momento, o Senhor Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos viraram para o Senhor e falaram assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Falaram coisa bonita do Senhor? Não. Estavam pensando coisas boas, né? Deturpadas, mas coisas boas. Aí o Senhor foi e perguntou para os discípulos assim: e vós, quem vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia. O Senhor virou para Pedro e falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bar é filho, Jonas, pomba. Né? No original lá da palavra, o significado é: não te revelou a carne nem o sangue. O Senhor fala para ele assim: o que você fala porque você é filho da pomba. Você fala porque quem te revelou foi o Espírito Santo. A pomba fala simbolicamente do Espírito Santo, que veio sobre o Senhor Jesus no dia do batismo dele lá, como uma forma de uma pomba. Então, Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí o Senhor fala esse versículo aqui para ele. Vamos ler juntos? Nem eu. Né? Eu coloquei um áudio ali, mas eu acho que não vai sair, né? Vai funcionar? Sim, Petros que epicarpe Petra e Codomel muti inicia. Tá bom, eu não vou me arriscar a falar o que eu não sei. Então eu fui lá no Google, gravei a moça falando, certo? E ela fala ali. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para essas duas palavras intermedias que estão ali. A primeira, resumindo esse versículo aí, é: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É esse versículo. Mas é esse versículo no original.
grego. Quando o Senhor fala assim, tu és Pedro, é aquela primeira palavra em vermelho lá em cima. Então tu és Pedro. Sobre esta pedra, então tu és Pedro, Pedro no grego é Petros. Quando o Senhor fala assim, sobre esta pedra, o Senhor fala assim, Petra. Então há uma diferença aqui, porque quando o Senhor falou isso para Pedro, alguns interpretaram dizendo assim, então agora é sobre Pedro que a igreja vai ser edificada. É isso que o Senhor Jesus falou? Absolutamente. O Senhor falou, tu és Pedro. Pedro significa pedra cortada, fragmento de rocha. Nós não podemos edificar a nossa vida sobre fragmento de rocha. Nós edificamos a nossa vida sobre a rocha. Porque a rocha é Cristo, a rocha é a salvação. E o Senhor falou assim, sobre esta pedra. Mas de português eu entendo um pouco, né? Se o Senhor tivesse falado assim, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. O Senhor ia estar falando uma pedra que estava com Pedro. Mas o Senhor falou assim, tu és Pedro, sobre esta pedra que está comigo, é que eu vou edificar a minha igreja. E a igreja é edificada sobre a revelação do Espírito Santo, da palavra, ou seja, da palavra viva. Petros significa fragmento. Não edifique a sua vida sobre fragmentos de rocha. O Senhor hoje Ele quer te dar a oportunidade de você edificar a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra viva, que é o Senhor Jesus. Pode passar? Pode passar. Sim, Pedro, fica. Isso, vai. Ela gostou de participar. Aqui, a revelação vista pela Trindade, né? Mas por que nós falamos que a Trindade está presente em toda a palavra? Você pega lá o original, agora no Velho Testamento, isso aí também todo mundo conhece, mas a cola está debaixo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. No hebraico a gente não lê da esquerda para a direita. No hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Então aqui é como se no princípio criou Deus. No princípio, Bereshit. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim Bet Hareis. Esse aí quase foi, né? Mantém um áudio aí também. Fala aí. Clica mais uma vez aí com um áudio aí do moço falando aí. Não fiquei tão longe, né? Eu só não falei cantando igual a ele. Mas o interessante aqui é o seguinte: aquelas três letrinhas ali, Bereshit, o hebraico é muito simbólico, né? E existe uma coisa no hebraico chamada gematria. Cada letra no hebraico corresponde a um valor numérico. Mas é assunto para outros estudos. Mas aquelas três letrinhas ali, que estão à direita, são as três letras Aleph, de Abba, Abba Pai, Bet, que é Ben, é filho, e o Resh, que é a palavra que remete ao Espírito Santo do Senhor. Então já no início a gente vê a palavra já começando uma rubrica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bereshit bara Elohim. Elohim é Deus no plural. Mas nós não servimos a deuses, nós servimos a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bará é um verbo que só Deus pode usar. Homem nenhum pode usar o verbo bará, porque o bará significa criou Deus, e é criar para existir por um tempo determinado. E o tempo do breve nós já estamos vivendo agora. Em breve o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja.
eu acho que a Bíblia já é autossuficiente, a Bíblia já é a revelação. É interessante, mas posso te fazer uma pergunta? Ele perguntou para o homem: se tudo que está na palavra tem um propósito de Deus? Aí ele: sim, tudo que está na palavra tem um propósito de Deus. Por que então Jesus curou 3 cegos? O primeiro, ele virou para o cego e falou: vê. O segundo cego, o Senhor foi lá na aldeia, curou o cego, melhor, tirou o cego da aldeia. O cego: eu vejo homens como árvores que andam. Aí o Senhor orou e pôs as mãos sobre ele de novo. Aí agora vejo longe e distintamente. Ele teve que sair da aldeia para ver longe e distintamente. O terceiro cego, o Senhor foi, cuspiu na terra, fez lodo, colocou no olho do cego e falou assim: vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Aí o cego foi lá, lavou e voltou vendo. Jesus teria um ensinamento para nos passar? Aí o homem respondeu assim: eu acho que sim. E qual é o ensinamento? Aí o homem falou: não faço a menor ideia. Por que é que Deus curou cada cego de uma maneira diferente? Não sei. O que o Senhor quer ensinar? Não sei. Aí ele virou e falou assim: isso que você não sabe é o que o Senhor ele quer revelar além da letra. Porque o primeiro cego é aquele cego que é aquela pessoa que tem uma experiência com o Senhor quando a luz resplandece. Quem é a luz? É o Senhor Jesus. Se a gente apagar tudo aqui, ninguém enxerga nada. Então, para você enxergar, tem que ter luz. Então, Jesus está aqui, irmão. Ele está querendo alcançar você. Mas você precisa querer. E o Senhor virou para o cego e falou assim: vê. Você quer ver? Aí o cego falou para ele: quero, não ver. É aquela pessoa que tem um encontro com o Senhor, aceita o Senhor, pronto, resolvido o problema. O segundo cego fala daquele que tem que sentar no processo. O Senhor vai lá na aldeia, ora por ele, tira ele. E aí, você está vendo? Não, eu estou vendo. É aquela pessoa que não entende muito bem o Evangelho, ela precisa tirar algumas coisas, né, que ficaram lá atrás. O Senhor tira ele da aldeia, ora novamente. E agora? Agora eu vejo longe, distintamente. É aquela pessoa que é assistida da igreja, nos grupos de assistência, o diácono vai acompanhando o seu crescimento, a sua evolução espiritual na presença do Senhor. O terceiro cego, o Senhor vai, cospe na terra, faz lodo, coloca no olho do cego, agora vai lá e lava-te no tanque de Siloé. O que o Senhor queria dizer isso? O que é que curou? O que curou o cego foi a saliva, é aquilo que sai da boca do Senhor Jesus, ele nos cura. Mas o Senhor, ele usa o barro, ele usa o homem, ele vai usar a mim e a você, que é a igreja, para levar o Evangelho, para levar a palavra do Senhor. Mas só que quando o cego vê, vai lá e lava-te. Depois da operação do Senhor, o homem tem que sair, o barro tem que sair, para que a pessoa possa ver corretamente na presença do Senhor. Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Vai lá e tem a sua experiência com o Espírito Santo. Concluindo aqui, irmãos, nós temos a oportunidade de desfrutar de uma obra onde o Senhor ele tem revelado a sua palavra todos os dias para nós. Nós, pastores, nós temos até dificuldade. Quando você chega na igreja, sinais para o culto profético, então não tem. Né? E aí? Aí você fica: vou pregar o quê, né? Porque o Senhor, o Espírito Santo é aquele que revela os segredos da palavra. Os mistérios da palavra é o Espírito Santo que revela para edificar a nossa vida na presença do Senhor. Amém?